Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Há 12 meses atrás estávamos longe de imaginar o que seria o ano 2020. De repente tudo mudou. Há vários adjetivos que podemos usar para descrever o ano 2020. No aspecto negativo, palavras como estranho, confuso, frustrante, depressivo, doloroso, instável serão adjetivos negativos. Adjetivos positivos serão palavras como despertador, que o ano despertou-nos para certas realidades. O ano foi refletivo porque levou-nos ou obrigou-nos a pensar em alguns aspectos da vida que talvez estivessem protelados. Foi um ano de reavaliar as nossas decisões e a nossa visão de vida. Quanto ao ano 2021, de um modo relativo, não temos fundamento garantido para dizer que o ano novo trará consigo muita razão para voltarmos ao estado que era considerado normal. Porém, temos algo que é de grande valor e que devemos nutrir. E este algo é a esperança, que com o tempo as coisas vão melhorar ou a vida vai melhorar. Junto com a esperança, podemos incluir o espírito de empenho, porque podemos dizer que, com a ajuda de Deus, faremos o que for necessário para tornar as circunstâncias neste novo ano as mais proveitosas dentro do possível. Mas já que estamos nesta data marcante, que é o fim da segunda década deste século e o começo de uma nova década em que se aproxima o fim do primeiro trimestre deste século XXI, será oportuno considerar o tempo que temos à nossa frente. Há uma vasta gama de assuntos que estão a ser comentados nas mais diversas plataformas de conversação. Não é minha intenção falar aqui sobre estes muitos assuntos que jazem à porta de cada pessoa, de cada família, de cada instituição, de cada empresa, à espera de serem resolvidos ou contemplados pelo menos. Mas creio que podemos falar de um outro aspecto que talvez já tenha sido tópico de conversa em muitos círculos. Este é o assunto das profecias relacionadas com o tempo que atravessamos e o ano 2021. A palavra profecia, como usada na Bíblia no seu sentido literal, refere-se ao alumiar algo para que possa ser observado e entendido. A profecia implica tornar algo claro ou afirmar algo como prioridade. Esta mesma palavra, quando referida a uma pessoa, significa que essa pessoa está sob inspiração ou está inspirada. O assunto da profecia pode ser subdividido em diversos tópicos. Alguns destes subtópicos são as profecias bíblicas já cumpridas, como, por exemplo, as profecias relacionadas com o nascimento de Jesus, o seu ministério terreno e a sua morte redentora e a sua ressurreição. Temos profecias escatológicas, que são profecias relacionadas com o fim dos tempos, como, por exemplo, a construção do templo em Jerusalém, a guerra do Armagedom, o regresso de Jesus à Terra. Dentro deste capítulo de profecias escatológicas, temos as profecias sobre a proteção de Deus para com o seu povo e temos também as profecias dirigidas aos que rejeitarem a graça de Deus. Um outro tipo de profecias são as profecias que edificam, encorajam, consolam, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Temos também o tópico das profecias que constituem revelação sobre um assunto imediato ou contemporâneo. Um exemplo disto é o anúncio da grande fome que viria à terra no tempo da primitiva igreja, ou seja, o tempo dos apóstolos, e sobre o qual nós podemos ler em Atos capítulo 11, versículo 28, que diz: E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César.
Esta matéria de profetas e profecia requer muito mais tempo de inquirição, cuidado, para melhor ser entendida. Mas para esta reflexão, vamos considerar alguns pontos relacionados com a profecia e que são relevantes para discernirmos o tempo em que vivemos. Há tanta voz a fazer-se ouvida e declarações a serem feitas. Como fazer sentido do que é dito num contexto profético, em especial quando se enfrentam circunstâncias de desfecho desconhecido? Vamos ver um princípio bíblico que nos poderá ajudar no processo de discernir profecias. Temos o princípio da inquirição. O apóstolo Pedro falou sobre os profetas da antiguidade que inquiriram diligentemente. Vejamos o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, nos diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Pedro explicou que os profetas do tempo antes da vinda de Jesus ao mundo profetizaram sobre a salvação e a graça que nos foi dada. Compreendemos que os profetas falaram sob inspiração divina, mas que não entendiam a amplitude nem a extensão da ramificação e impacto do que diziam. O texto mostra-nos que eles não falavam pela inspiração humana, mas pela inspiração divina. Também compreendemos que os profetas estavam cientes de que havia mais para se entender. Por isso, eles próprios, com diligência, fizeram as suas pesquisas. Eu considero que estes mesmos profetas teriam investigado as profecias registadas por escrito e relacionadas com a salvação e que foram dadas por profetas anteriores. Um exemplo de um profeta a inquirir profecias anteriores sobre o tempo em que vivia foi o profeta Daniel. A Bíblia diz que Daniel entendeu pelas profecias de Jeremias que o tempo do cativeiro tinha chegado ao fim. Na base da sua leitura, Daniel começou a buscar ao Senhor, tendo a sua visão fixa para os dias em que vivia e os dias futuros. Para mais, ver Daniel capítulo 9, versículos 2 e 3. Portanto, um princípio quanto a entender as profecias é inquirir diligentemente. Significa levar a sério o assunto e despender o tempo necessário para o pesquisar e entender melhor. Implica ter o cuidado em como o estudo é feito. Não é feito de forma arbitrária, mas com a intenção de conhecer a verdade das circunstâncias e as palavras preferidas. Implica considerar assuntos relevantes e que possam auxiliar na verificação da respectiva profecia. Um outro exemplo referido por Pedro é o reconhecimento do Espírito de Cristo que estava nos profetas. As profecias estavam relacionadas com a salvação e com Cristo, como nos diz 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 12, que já foi lido acima. Mas notemos que Pedro refere o Espírito de Cristo. Isto diz-nos que a fonte da revelação para estes profetas era divina. Mas também nos diz que havia algo bastante significativo neles. Este algo era o Espírito de Cristo. O uso da palavra Cristo neste texto é significativo. A palavra Cristo significa ungido, o que nos diz que havia uma origem quanto à unção que estava naqueles profetas, e esta unção era específica sobre eles.
Esta unção estava diretamente relacionada com os propósitos de Jesus ter vindo ao mundo. Esta mesma unção fazia parte da inspiração com que falavam. Para entendermos melhor, uso aqui a palavra fermento simplesmente para ilustrar o princípio da unção e a inspiração. Fermento na Bíblia pode ser comparado àquilo que faz a pessoa falar ou agir. É uma forma de inspiração. Por exemplo, Jesus disse aos seus discípulos para se guardarem do fermento dos fariseus e de Herodes. Marcos, capítulo 8, versículo 15. Podemos dizer que o tipo de fermento que a pessoa tem em si a inspira a falar. Podemos dizer que para entender o que a pessoa diz, convém entender o tipo de fermento que está em si. Havia alguns profetas e que eles identificavam e que também respeitavam. Eles reconheciam que havia uma certa qualidade de inspiração que tinham em si. E mediante este algo que Pedro diz ser o Espírito de Cristo que estava neles, eles falavam. O que eles diziam não só estava intimamente ligado a Cristo, mas era dado especificamente para nós, como Pedro afirma. Não havia nos profetas outra intenção senão dizer o que o Espírito de Cristo lhes inspirava a dizer. Este princípio é muito importante a ser mantido no processo de discernir as profecias. Este princípio refere-se ao propósito e origem do conteúdo da profecia. Este mesmo princípio diz-nos que podemos inquirir sobre a pessoa que fala profeticamente e procurar entender o tipo de inspiração com que fala. Podemos inquirir sobre o que está no coração, na alma e no espírito da pessoa que fala. Podemos verificar como a profecia estará ligada com o que Deus já tenha dito antes. São princípios que nós vimos na Bíblia e que devemos aplicar no processo de entender a origem e a razão das profecias. Um outro aspecto referido em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 12, pelo apóstolo, é que foi revelado aos profetas da antiguidade que eles ministravam para nós. Isto é em referência ao tempo de cumprimento das profecias. Estas profecias estavam intimamente ligadas à vinda de Cristo e o propósito do seu sofrimento. Este princípio diz-nos que temos que considerar a audiência para quem as profecias são dirigidas. Procuramos então inquirir sobre o benefício do que é dito e quem é que deverá ter o benefício da referida profecia. Neste caso referido pelo apóstolo Pedro, as profecias foram cumpridas em Jesus e os beneficiários somos nós. No tempo antes de Jesus, as pessoas olhavam para o futuro, esperando a vinda do Messias. No nosso tempo, nós olhamos para trás e vimos o que Jesus já fez pela humanidade. O propósito com que Jesus veio ao mundo já foi cumprido, isto é, a obra da salvação do ser humano já foi completada. Agora nós, pela fé em Jesus, desfrutamos da obra redentora que Ele completou por nós. Segundo este princípio, procuramos entender os propósitos da revelação divina e que estão relacionados com as profecias. O apóstolo Pedro vai mais além e diz que o assunto da salvação que foi profetizado na antiguidade era agora anunciado pelo Espírito Santo através das pessoas que pregavam o Evangelho, como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Isto diz-nos que a proclamação do Evangelho tem a sua inspiração no Espírito Santo que foi enviado do céu. Em certo sentido, esta proclamação do Evangelho tem a sua vertente profética, visto continuar a ser a revelação dada por Deus ao ser humano. Neste ponto, vimos que para entender o que é dito profeticamente, temos que considerar o propósito da salvação em Jesus e a forma em como esta continua a ser revelada no que é dito profeticamente.
Em outras palavras, se uma profecia não referir especificamente o que Jesus fez pela humanidade, é sempre bom considerar essa profecia à luz da revelação da graça de Deus manifesta em Jesus. Neste último ponto, há muito mais para ser considerado, mas posso por agora dizer: procure entender as profecias à luz da razão de Jesus ter vindo ao mundo. Procure compreender as profecias à luz da qualidade de vida que é dado ao discípulo de Jesus. Procure entender as profecias à luz da visão de vida que nasce no Evangelho de Jesus. Procure entender o que as profecias dizem quanto ao que Deus espera do ser humano. Como disse no início, há muita voz que se ouve nestes dias. O meu alvo não foi avaliar as vozes, mas refletir em alguns princípios bíblicos sobre como verificar as profecias. Este assunto requer muito mais reflexão e atenção do que foi dispensado aqui. Mas por agora digo o seguinte: inclua Deus na sua visão de vida. Leia o que Deus diz na sua palavra, o que está escrito na Bíblia Sagrada. E como dizia o apóstolo Paulo, examinai tudo, retendo bem. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Para mais comentários sobre este assunto, veja os meus vídeos sobre o regresso de Jesus no YouTube, no meu canal que tem o nome Manny Bessa. Se quiser ver mais vídeos, vá ao YouTube e escreva Manny Bessa e depois lá encontrará mais vídeos. E tenho falado sobre este aspecto da profecia e o regresso de Jesus e explorado alguns outros aspectos que poderão ser interessantes e para a sua edificação também. Em suma, o alvo da profecia é a edificação. Aquilo que os profetas dizem à igreja, ao povo de Deus, é sempre para a edificação do povo de Deus. O que os profetas disserem ao mundo é tanto informação, mas mais do que isso, é como que uma revelação, como uma luz que ilumina para algo que Deus está a dizer e que é importante as pessoas tomarem atenção. Porque um dos aspectos da profecia é a vertente da prioridade que está ligada à revelação que é dada. E como Paulo diz em 1 Coríntios 14, 26, tudo o que é feito, que realmente seja feito com o alvo da edificação do corpo de Cristo. Isto é, o alvo é a edificação dos discípulos. Paulo disse, faça-se tudo para a edificação. Em todas as coisas, procure que outras pessoas sejam edificadas. Neste tempo de grande desafio que é viver em todo o mundo, é necessário que tomemos nota do que o Espírito de Deus diz. Eu creio que o Espírito Santo, entre várias coisas, realça 2 pontos. É tomarmos nota da palavra de Deus. O que é que nos diz a Bíblia Sagrada? Porque daí vem grande edificação para cada um de nós. E o outro ponto é tomar nota das profecias, verificar se são inspiradas pelo Espírito Santo e, por elas, receber revelação e também a ser edificado. Ao contemplarmos o fim de 2020 e voltarmos a nossa visão para o ano 2021, façamos com o sentido de que Deus não para de se revelar ao seu povo. Deus não para de revelar a sua vontade ao mundo. De uma forma sucinta, digo que a revelação de Deus ao seu povo é que volta a sua atenção para a palavra de Deus e para as promessas de Deus e que não negligencia as profecias inspiradas pelo Espírito Santo. Uma afirmação que é segura fazer é que Deus tem pensamentos de paz para o seu povo, como nos diz Jeremias 29, 11. Aos que ainda não entraram em aliança com Deus através de Jesus, as palavras de Deus continuam a ser as mesmas que nós lemos em Hebreus capítulo 4, a segunda parte do versículo 7, que diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração é a palavra de Deus, eu creio, para todas as pessoas que ainda
não vieram a Jesus reconhecendo como Senhor e Salvador. Se ainda não veio a Jesus para receber a sua salvação, é oportuno fazê-lo hoje. Diga com fé a Jesus: Senhor Jesus, eu creio que morreste por mim na cruz. Perdoa os meus pecados. Salva-me. Se fizer uma oração a Deus com este mesmo sentido, creia que Deus ouve. Quero encorajar a todos a falarem com Deus todos os dias, sempre em nome de Jesus, porque é por Jesus que vimos a Deus Pai. Leia um pouco da Bíblia todos os dias e assim aprenderá mais sobre Jesus. Frequente uma igreja que ensina sobre a vivência do Evangelho. Isso será tão importante para o seu desenvolvimento como discípulo de Jesus. Oro a Deus que as suas amplas bênçãos estejam sobre si neste novo ano e sobre os seus entes queridos. Muita bênção de Deus para si. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.